Vamos falar um pouco sobre conversão. A primeira pergunta, pastor. O que é conversão? Bom, a conversão, ela é uma obra da livre graça de Deus. Ela é livre porque Deus não é constrangido e não é obrigado a salvar ninguém. Então, a salvação depende de Deus, a salvação vem de Deus, né? Então, a conversão é o resultado da obra do Espírito Santo em aplicar os méritos, a justiça, a salvação merecida por Cristo em nós. Então, e isso produz duas coisas, né? Quando a gente fala conversão, a conversão ela tem dois elementos. O elemento inicial, ou melhor, dois elementos, esses dois elementos elas ocorrem concomitantemente. Seria fé e arrependimento. A fé e o arrependimento, elas acontecem juntos. Há uma discussão entre os reformados mais antigos se o que viria antes, se viria primeiro a fé e depois o arrependimento, se o arrependimento vem primeiro e depois a fé. E eu acho que o Anthony Huckman, no livro Salvos pela Graça, ele foi muito feliz quando ele disse que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, a fé, ela é uma fé penitente e o arrependimento é um arrependimento fideísta. Não tem como uma coisa anteceder, elas ocorrem juntos. Porque a discussão era, eu creio, entendo o evangelho e resultantemente me arrependo, ou eu entendo quem eu sou, diante de quem eu estou, a minha real situação de condenação debaixo da lei, e aí esse arrependimento cria um desespero em mim e me leva a Cristo. E aí eu descanso em Cristo pela fé, né? Então a discussão sempre era essa. Anthony Huckman vai dizer que essas duas coisas, elas acontecem ao mesmo tempo. Uma não está separada da outra e uma não está antecedendo a outra, elas acontecem ao mesmo tempo. Então acho que a resposta é muito feliz. Então a conversão é o resultado do se conjugar, né? Dessa articulação entre fé e arrependimento. Lembrando que esta é uma obra do Espírito Santo. E é uma coisa, embora você falou que talvez não vai dar para falar de regeneração, mas não dá para falar de conversão sem falar de regeneração, porque no entendimento reformado, a regeneração é o ato inicial da obra da salvação aplicada no eleito, né? Então, no eleito, a primeira coisa que Deus faz nele internamente, né, internamente nele, é a regeneração. Então, ele regenera, e esse é o ato inicial. Nesse ato inicial, as demais coisas ocorrem, porque é preciso que, primeiramente, que o Espírito Santo produza vida, faça essa concepção espiritual, tirando da morte, da condenação da morte, produzindo vida, o que Paulo fala lá em Efésios 2, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer, ele vos deu vida, essa regeneração. E é por isso que Jesus, em João 3, ele diz, importa-vos nascer de novo. Então, a regeneração é o primeiro ato do Espírito Santo, internamente falando, né? No eleito. E aí, consequentemente, o que vai acontecer é a conversão. Então, a conversão, ela só ocorre decorrendo como resultado da regeneração. Alguns teólogos, e estes são arminianos, né? E você tem o Millard Erickson, que é amiraldiano, embora ele, no prefácio da teologia sistemática dele, diz assim, eu sou calvinista moderado, né? É mentira, ele é amiraldiano mesmo. Então, o que acontece? Você tem os Millard Erickson, que é um amiraldiano, ele não é arminiano e não é calvinista, ele é amiraldiano. E os arminianos, eles colocam a fé como sendo o primeiro elemento na salvação, na chamada ordem da salvação, que para quem gosta de latim, né, ordo salutis, né, da ordem da salvação, ou seja, como a salvação ela desenvolve, e baseado lá em que Paulo fala em Romanos 8, né, verso 30, porque aos que ele predestinou, aos que também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Embora ali você não tenha uma ordem da salvação completa, mas os teólogos sistemáticos desenvolveram ela. Os arminianos, eles vão dizer assim, não, a primeira coisa que acontece é fé, porque há fé no homem. A fé
exercida, ela produz regeneração, segundo os arminianos. Esse entendimento é errado. Porque a Bíblia fala que a primeira coisa que Deus faz em nós é dar vida. A vida que Ele produz em nós na regeneração, porque nós estávamos mortos, essa vida, ela vai, então, produzir, em contato agora com a palavra, né? Porque a fé vem pela palavra, você tem lá Romanos 10, verso 17, e o arrependimento também vem pela palavra, e é uma obra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Então, você tem a palavra produzindo, o Espírito Santo, pela palavra, produzindo fé e arrependimento. E essas duas coisas que vêm como resultado de uma regeneração, produz a conversão. Então, isso é conversão. Incrível, pastor. Excelente. O breve catecismo usa o termo vocação eficaz, né? Alguns teólogos antigamente chamavam a conversão de vocação eficaz. A pergunta 31, permita-me só ler ela, ele diz assim: vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e de toda a miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo. Então, observe bem, ele fala que é uma obra do Espírito Santo em nos convencer do nosso pecado e miséria, e, segundo lugar, iluminar o nosso entendimento no conhecimento de Cristo. Então, arrependimento e fé. E renovando a nossa vontade, porque a escravidão da vontade, ele nos persuade e habilita a abraçar a Cristo Jesus, que nos é oferecido de graça ou gratuitamente no Evangelho. Então, essa vocação eficaz aqui, embora atualmente os teólogos façam uma pequena distinção entre vocação eficaz de conversão, mas no breve catecismo ela é colocada como sendo uma coisa só. Verdade. Pastor, quais as evidências de uma conversão verdadeira? A primeira evidência é a compreensão de quem é Cristo. A compreensão de quem é Cristo. Tanto que, como eu li a pergunta 31 do breve catecismo, ele é muito feliz em falar de que a conversão vem aí, como parte da conversão, como parte inicial da conversão, vem a iluminação que o Espírito Santo nos dá à nossa mente para um conhecimento correto de Cristo Jesus, né? Esse conhecimento correto de quem é Jesus vai levar a um conhecimento correto de quem nós somos. Calvino fala isso no início das Institutas, livro 1, capítulo 1, no primeiro parágrafo, ele fala assim, que o verdadeiro conhecimento do homem está no fato de ele conhecer a Deus, né? Quando nós experimentamos o conhecimento de Cristo, e aí conhecer a Cristo, quem Ele é, a obra dEle, a grandeza dEle, a beleza dEle, a majestade dEle, a graça do Senhor Jesus, isso produz em nós uma percepção e uma vida muito mais vigorosa. Obviamente, quando a Bíblia fala que a conversão ela é resultado da palavra, e é o Espírito com a palavra, né? O assunto Espírito e palavra, né? Espírito e palavra é um assunto um assunto essencial na teologia reformada. Não só na bibliologia, na cristologia, na pneumatologia, mas na soteriologia, né? A nossa salvação toda acontece, com exceção da regeneração, toda acontece na ação do Espírito com a palavra. Então, essa iluminação da nossa mente em nos fazer perceber, entender, nos submeter, amar a Cristo, evidencia a reação a ela, evidencia de fato uma verdadeira conversão. Deixa eu colocar mais claro, dá um exemplo. Por exemplo, tradicionalmente na teologia se fala de 3 elementos da fé, né? São 3 elementos. Para quem gosta de latim, fidúcia, consensus e... Eita, deu branco agora. Fidúcia, consensus e ciência, né? Então são 3 elementos.
ciência é conhecimento correto de quem é Cristo, fidúcia, a confiança em Cristo, e consensus é consentimento ou submissão a Cristo. Então, a verdadeira fé do conhecimento, então nós conhecemos quem é Cristo, e o Espírito nos leva pela palavra a entender quem é Cristo. Por isso que Cristo, ele é o centro, é dele, por meio dele, é para ele todas as coisas, né? E nele, Colossenses capítulo 1 diz que nele tudo subsiste, e isso é fantástico. Toda a nossa fé, toda a nossa salvação está nele. Por isso que Paulo em Gálatas, acho que se não me engano é 1, verso 20, fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, nós temos uma vida cristã. Toda a nossa conversão, toda a nossa santificação, toda a nossa relação com Deus somente se dá em Cristo Jesus. E aí, nós entendemos, lá Jesus em João 10, respondendo parte da sua pergunta, como que eu posso saber que alguém é convertido? Jesus lá em João 10 diz assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Isso é algo fantástico. Uma pessoa que ela é verdadeiramente convertida, ela não é apenas um religioso. Ela não é alguém que apenas ama ir à igreja. Ela não é alguém que apenas se sente bem na amizade segura que geralmente a igreja oferece, no cuidado que a igreja dá. É alguém que ama a Cristo, é alguém que conhece a Cristo. O segundo detalhe que lá em João 10 Jesus fala, é que as ovelhas dele não somente ouvem, mas não somente conhecem a ele, mas ouvem a sua voz, né? Então, o que isso quer dizer? Não são novas revelações, né? Não é que eu estou conhecendo a Cristo porque ele continua dando outras revelações extra-bíblicas. A ideia não é essa. A voz de Cristo se dá pela palavra. A palavra de Deus, a teologia reformada entende isso que quando o pregador ele prega fielmente a palavra de Deus, é Cristo que está falando com autoridade através dele. Então, nesse momento, quando o ministro fiel expõe fielmente a palavra de Deus, os verdadeiros crentes, eles reconhecem a autoridade de Cristo e eles se submetem a essa autoridade e eles recebem essa palavra como sendo de Cristo. E aí, a reação deles é a mesma de João lá no capítulo 6, de Pedro, perdão, no capítulo 6 de João, quando ele diz, mestre, para onde iremos se somente tu tens as palavras de vida eterna? Essa é uma verdadeira reação de um crente, de um verdadeiro salvo, de alguém que realmente foi convertido. Ele ama Cristo, ele tem prazer em Cristo, ele se satisfaz em ter comunhão com Cristo, em seguir a Cristo, em ouvir a palavra de Cristo, e ele não tem outra perspectiva e nem outra autoridade sobre ele, senão a autoridade de Cristo. E aqueles, obviamente, que Cristo colocou sobre eles, né? Porque daí Cristo, ele ascendeu aos céus e deixou os chamados oficiais extraordinários, apóstolos, profetas e evangelistas. São oficiais extraordinários. Mas existem os chamados oficiais ordinários, que são os pastores, mestres, presbíteros e os diáconos. E esses, então, representam a autoridade de Cristo. Entendi. E quais as implicações desse conhecimento na vida de um convertido? De uma maneira mais as implicações prática. Que, tanto no momento de alegria, nós reconhecemos que tudo vem de Cristo. Em momentos de tristeza, nós dependemos mais ainda de Cristo. Quando o Senhor Jesus, ele usa todas as situações, ele governa, ele está sentado à direita de Deus, ele glorificado diante do Pai, nos representa, nós podemos adorar a Deus. Nós somos chamados para adorar a Deus. Inclusive em Romanos 1, do verso 18 ao verso 20, fala que os homens se tornam indesculpáveis porque não adoram a Deus. Nós somos criados, a primeira coisa que nós devemos lembrar, antes de conversão, porque pela conversão, nós experimentamos a reconciliação com Deus. Nós experimentamos subjetivamente, pela obra do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós, aquilo que Cristo objetiva e externamente fez a nosso favor. Só que nós devemos lembrar que
antes de haver a necessidade de reconciliação, de salvação, de perdão, nós tínhamos com Adão, antes da queda, comunhão com ele, comunhão com Deus. A queda rompeu os vossos pecados, Isaías, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o objetivo original é adorar a Deus. Quando nós somos agora reconciliados em Cristo Jesus, quando agora somos habitados e selados pelo Espírito Santo, que nos garante a comunhão, e nós temos então os benefícios de Cristo comunicados a nós pela ação do Espírito Santo, a primeira coisa fantástica que acontece é a adoração, ela é restaurada. Antes de Cristo, nós não poderíamos adorar a Deus. Nós éramos incapazes de adorar a Deus. Nós não tínhamos prazer nenhum em adorar a Deus. A primeira coisa que acontece em nós é que agora regenerado do nosso coração, por gemido do Espírito Santo, Romanos 8, sai da nossa boca, Abba, Pai. Isso é fantástico, porque agora nós podemos adorar a Deus. E nós podemos orar ao Pai porque Jesus ora conosco. Nós podemos clamar ao Pai porque Cristo intercede por nós. Nós podemos cantar ao Pai porque Cristo canta conosco. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, a primeira implicação prática para nós é que agora nós podemos cumprir o nosso chamado, que é o fim principal do homem. O propósito principal da nossa existência é glorificar a Deus e nos satisfazer nele. E aí, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, nós conseguimos, por causa de Cristo, glorificar a Deus. Nós conseguimos amar a Deus por causa de Cristo, porque o Espírito Santo derrama no nosso coração o amor de Deus, que Cristo mereceu para nós, e nós agora podemos adorar. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação é que nós agora temos uma união mística com Cristo. E essa união mística com Cristo, ela é comunicada para nós. Essa união mística não somente na relação vertical, mas também na relação horizontal. Então, nós somos um com Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós temos agora comunhão com o Pai em Cristo. Na relação vertical, na horizontal, agora nós temos uma família. Nós somos parte de um povo. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos irmãos amigos mais chegados que irmãos. Nós temos realmente uma família. Nós temos pessoas que nós podemos dizer irmãos, não somente por causa de uma religião, mas porque de fato nós estamos batizados no corpo de Cristo. Essa é a segunda implicação mais importante. A terceira, nessa situação, é que nós devemos lembrar que agora nós nos tornamos em Cristo mais do que vencedores. Às vezes a gente não entende direito o que Paulo quer dizer lá em Romanos 8, verso 37, quando diz assim, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? As pessoas vêm e pensam assim, mais vencedores porque eu posso declarar a vitória sobre os demônios. Bom, também, Paulo fala em Efésios capítulo 2 que ele está acima de todo principado e toda potestade e colocou todos eles debaixo dos seus pés e a igreja, né, sobre todas essas coisas. Então, mas esse não é o ponto mais importante. O mais importante é, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mesmo que nós tenhamos qualquer tipo de situação, de sofrimento, de perda, de prejuízo, nisso nós ganhamos. Em que sentido? O Espírito Santo está trabalhando a imagem de Cristo em nós. Nós estamos sendo santificados, e a santificação é a reconstrução da nossa vida, do nosso caráter, da nossa personalidade, das nossas convicções, do nosso valor, do nosso sentido, do nosso propósito, conforme a semelhança de Cristo Jesus. Romanos 8, 29 diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. E o verso 28, que muitas vezes citamos,
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, este bem refere-se à imagem de Cristo sendo formada em nós. Então, tudo o que acontece conosco nos faz mais do que vencedores, porque tudo está contribuindo para que Cristo seja formado em nós. E isso faz parte da nossa conversão. A conversão é um processo contínuo. Então, a conversão ela acontece em 3 tempos. É sempre bom a gente observar isso aí. Nós fomos convertidos, nós estamos sendo convertidos e nós seremos convertidos, né? Nós somos convertidos no momento em que houve uma mudança em nós, houve uma transformação em nós, no momento em que nós experimentamos o poder de Deus, produziu-se fé em nós, produziu-se verdadeiro arrependimento em nós, e nós então agora conscientemente fomos chamados e respondemos e abraçamos a Cristo, e agora passamos a viver com Ele conscientemente da obra de Deus. Isso aconteceu. Nós estamos sendo convertidos, e esse é um processo contínuo. Em que sentido? Quanto mais conhecemos, quanto mais aprendemos, quanto mais amamos, quanto mais mortificamos o pecado, quanto mais nós abandonamos as sequelas, as manchas, as nódoas, as amarras do pecado, pelo poder gracioso do Espírito Santo aplicado em nós, mais nós estamos sendo convertidos. E nós seremos convertidos. Em que momento? No momento em que nós, aqueles que morrerem antes, né, terão as suas almas aperfeiçoadas, diz as Escrituras, e serão colocados diante de Deus. Mas nós seremos transformados, e aí a adoção que já acontece, e a adoção é um ato judicial que ocorre na nossa justificação. Simultaneamente a justificação, quando cremos em Cristo, nós somos adotados espiritualmente. Paulo, em Romanos 8, verso 23 ou 24, não lembro, ele diz que nós ainda aguardamos a adoção do corpo. E a nossa transformação, a restauração, a glorificação do nosso corpo, e quando nós nos reunificarmos, né, quando nós formos ressuscitados, alma e corpo novamente se encontrarem, aí sim a conversão ela se dará de forma completa. Até lá a gente vai lutando com a presença do pecado em nós. Nós somos livres da escravidão do pecado, nós somos livres do poder do pecado, nós somos livres do domínio do pecado, nós somos livres da condenação do pecado, mas ainda não estamos livres da presença do pecado. E é com essa presença que nós lutamos. Amém, pastor. Excelente. O senhor falou um pouco sobre a verdadeira conversão. Só que também tem a falsa conversão. Sim. Gostaria que o senhor definisse o que é uma falsa conversão. Ok, a falsa conversão é aquela adaptação à religião cristã, né, em que uma pessoa ela se adapta à religião cristã como ela se adapta a qualquer outra religião. E ela pode inclusive abraçar partidariamente a religião cristã, como às vezes o camarada abraça um time de futebol, abraça um partido político, né? E por motivos de ídolos do coração, porque ela não é convertida, ela pode inclusive abraçar o presbiterianismo e qualquer outra religião, né? Ou o calvinismo, ou a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, ou qualquer outra religião. Só que ela faz isso por motivos idólatras do coração. Todo homem, ele é incuravelmente religioso. Ele sente necessidade de apegar-se a algum tipo de religião. Só que o grande detalhe é que a palavra não funciona nele. A palavra não transforma, não santifica, não produz vida. O Espírito Santo, pela palavra, não regenera ele. Então, ele se esforça, ele torna-se... E aí onde vem o legalismo, e o legalismo nos dois sentidos. Tanto no sentido técnico, quanto no sentido pejorativo. No sentido técnico, legalismo significa o esforço de ser salvo pela lei, né? E no sentido pejorativo é a pessoa que que ela molda a sua moralidade pela lei, né? Então, assim, ou seja, ela é moralista. Então, legalismo nesse segundo sentido seria um moralismo em que ela esconde de fato os motivos do coração,
mas externamente ela tenta mostrar uma boa moralidade aceitável. Quando nós lembramos lá da parábola de Jesus a respeito do bom semeador, ele fala ali de falsa conversão. A primeira dosagem de semente caiu à beira do caminho, e aí vieram os pássaros e comeram. Jesus disse, na interpretação dele, logo em seguida, que aquilo ali eram os demônios indo e tirando a palavra, para que ela não germinasse. Mas observe bem, o segundo grupo e o terceiro grupo de sementes, eles germinam. E Jesus diz que a palavra germinou no coração, né? As sementes que caem entre as pedras e as sementes que caem entre os espinhos. A semente que cai entre as pedras, Jesus diz que são os prazeres, as alegrias da vida, que logo vindo o sol, esquenta e mata a planta. Mas ela brotou, ela deu início de raiz e ela foi fecundada. Só que os prazeres do mundo, o pecado, o desejo da carne, é muito mais forte. Então, como que nós sabemos que uma pessoa não é convertida a partir dessa palavra do Senhor Jesus? Mesmo ela sendo moldada à religiosidade, né, mesmo que seja uma religiosidade protestante, etc., falta nela realmente profundidade de raiz. Falta nela, de fato, uma transformação que é de dentro para fora. Vestir uma roupa de crente, vestir a aparência de crente, assumir uma cultura, uma linguagem, um trejeito, uma moralidade evangélica, isso o falso convertido consegue fazer. Ele consegue se adaptar, né? Agora, realmente, amar a Cristo é algo, e fazer e viver a vida cristã por amor a Cristo, isso o não convertido não consegue fazer. Ele não tem poder para isso, né? Então, o terceiro grupo de sementes caíram entre os espinhos. E aí Jesus fala que ali vieram as tribulações, os sofrimentos, as dores deste mundo, ou seja, as perseguições que a fé cristã vira e volta sofre, as pressões, né, de viver uma ética realmente bíblica, motivada e capacitada pelo Espírito Santo e motivada por um amor a Cristo. E aí o não convertido, o falso convertido é alguém que vai realmente se escandalizar e dizer assim, não, para mim não dá isso. É muito radical, né? A raiz radical, a palavra radical vem de radix no latim, que significa raiz. Então, de fato, se a raiz não tiver profundamente arraigada no coração, e um coração transformado, se a fonte, né, do que nós falamos, pensamos, que é o coração, não for transformado, a pessoa ela vai simplesmente abandonar na primeira tentação ou na primeira perseguição, ela vai realmente trocar e mostrar os ídolos do coração dela. Verdade, pastor. Pastor, há métodos humanos para produzir a conversão? Não. O seu Charles Finney... Quando fala em método de conversão, a gente já lembra dele, né? Eu ia saber o que você falar. Inclusive, a teologia sistemática dele, publicada pela CPAD, aquela tragédia. Ele é explícito, ele é muito claro. Ele diz, inclusive, no capítulo sobre regeneração, deixa eu fazer uma observação. Charles Finney não é arminiano. Ele é pelagiano. Ele é pelagiano, né? Então, ele não é nem semi-pelagiano, ele é pelagiano. Por quê? Porque Charles Finney, ele cria que a conversão, a mudança que o homem experimenta, ou pode passar por ela, de fato, é apenas o resultado da retórica, da argumentação, da persuasão, em que ele consegue, o pregador, ele conseguiria, então, ajustar, induzir a pessoa, pela retórica, pela argumentação, a tomar decisões. Então, a conversão, segundo Finney, a regeneração, não é uma obra do Espírito Santo. Ele diz isso com todas as palavras. Não é uma obra do Espírito Santo. É apenas a mudança
de volições, de vontades. Então, em que o indivíduo toma essa decisão. Então, quando você vê um pelagiano falando isso, Charles Finney, e detalhe, ele é considerado por muitos, inclusive o editor que escreve o prefácio da teologia sistemática dele, ele fala uma besteira muito grande, com todo respeito ao cara. Eu falei que ele fala besteira, então já está falado, né? Ele diz assim, olha, Finney é um cara, ele é muito profundo. Não, Finney não é profundo, ele é irracional, ele é não bíblico, ele é meramente humanista, ele não tem nada de profundidade bíblica, né? Ele é alguém que ensina algo que a Bíblia não ensina, ponto. Então, Charles Finney é o pai da metodologia de evangelização em que técnicas são usadas, né, o banco dos ansiosos, apelo. Inclusive, eu recomendo, se vocês tiverem, quem está assistindo aí a nossa live, se tiver interesse de ver uma palestra do reverendo Alain René sobre apelo. Muito bom, muito bom. A gente postou até aqui uma parte do... um pedaço, é verdade, eu vi aqui, é verdade. Então, assim, ele mostra muito claro e prova como a coisa começou, né? Então, assim, no segundo grande avivamento, quando Charles Finney se tornou figura, o negócio lá bagunçou tudo. Então, de lá para cá, né, esses movimentos avivalistas, de técnicas, de resultado, em que mudanças e emoções. Então, os caras usam uma musiquinha de fundo, né, para poder fazer uma terapia, para poder induzir aquela voz mansa, assim, você que está aqui nessa noite. Às vezes usam terrorismo mesmo. O inferno está aí e tal, e você vai para o inferno, né? E aí alguns pregadores são quase que terroristas, né, nesse sentido. Ou senão aquela apelação de Jesus que parece mais uma banana madura no final de feira, né? Que você, olha, se você não aceitar Jesus, ele está ali sentado chorando, esperando você aceitar ele. Assim, é uns troços absurdos esse negócio. Eu já tive uma experiência ruim uma vez, eu estava pregando numa igreja, e no final do sermão eu não faço apelo, nunca fiz apelo. Eu faço, obviamente, as aplicações no decorrer do sermão e no final, às vezes, eu faço alguma aplicação mais direcionada para que a pessoa tome uma decisão. Ela não precisa ter nenhum movimento físico, ela não precisa ir à frente, ela não precisa levantar a mão, ela não precisa orar comigo, né? Uhum. Porque eu creio que quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. Mas, obviamente, eu falo para ela receber a Cristo, ela tomar a decisão de seguir a Cristo e que ela precisa de Jesus, de amar a Cristo Jesus, né? De conhecer a Cristo Jesus. E aí, quando eu comecei a falar, tinha um músico, né? E ele percebeu que eu ia fazer um apelo, acho que ele estava acostumado com alguns pregadores anteriores, ele começou a botar aquela musiquinha de fundo. Eu parei, olhei para o cara e falei assim, ô meu irmão, por favor, para com esse negócio aí que eu não quero ninguém sendo manipulado emocionalmente para tomar decisão, né? Aí o cara ficou meio assim, sem graça, eu acho que depois eu até pedi perdão para ele se eu o ofendi, mas é ruim, né? Esse tipo de técnica de manipulação para pessoas tomarem decisão. Por exemplo, nós tivemos há alguns anos atrás o G12. Não sei se você chegou a conhecer o G12, né? Alguns lugares chamando de encontro com Deus. Aí o cara ia para um retiro, ficava lá 2 dias, sem relógio, sem celular, sem poder conversar com a pessoa que estava do lado, né? Para poder ir no banheiro tinha que levantar o dedo para um dos auxiliares pegar o cara e levar ele lá. Aí tinha de 12 a 15 pregações com mais de 1 hora, música o tempo todo. O cara chegava, música. Era 48 horas de música ininterrupta. Né? Se alguém aí já foi no encontro com Deus, sabe do que eu estou falando. Eu já fui, aí, muito tempo atrás. Os sermões, se a gente pode chamar aquilo lá de sermões, que são programas, são roteiros preparados e que o pregador tinha que decorar a argumentação, e aí o cara ia para lá e assim, a massificação, a bombardeio psicológico era tão violento, a sugestão, a indução, era um negócio tão covarde, que no final do segundo dia, o cara estava aparecendo aquela, desculpa a expressão, parecendo aquela brincadeira, o chefe mandou, né?
Charmando, fica de pé, o cara ficava. Charmando, senta, o cara sentava. Né? E o cara tava parecendo uma gelatina. Podia olhar para ele e falar assim, eu te amo. O cara desmanchava em chorar, porque o cara tá todo psicologicamente desconstruído. Indução pura, sugestionamento puro, né? Quase com a hipnose coletiva. E aí a gente conhece as histórias de absurdo. Aí o cara saía dali pensando que ele estava convertido, voltava para a igreja, ficava 2, 3 meses lá, sumia da igreja. Mesmo o cara tentando enfiar ele numa célula qualquer, e aquela perseguição em cima dele, para ele não abandonar, mas o cara fugia, porque assim, o cara não converteu. Ele chegou ao momento que agora, de cabeça fria, ele entendeu que tudo aquilo foi presepado, foi preparado, foi manipulado, e que ele foi induzido a tomar uma decisão. Né? Isso não crente. Eu sei várias histórias de gente que passaram por esse negócio aí, né? Verdade, pastor. Então, esse tipo de manipulação acontece desde situações bizarras, como o encontro com Deus, até aquele sermãozinho, né, que no final, aquele sermãozinho não, desculpa, aquele apelo de final de sermão, que o camarada vai lá e diz assim, olha, sei que, com musiquinha de fundo, tal, e tenta produzir, né? Eu tinha um pastor amigo arminiano, eu tenho pastores amigos arminianos, acredito, eu tenho, bastante. E um dia eu estava conversando com um deles e o cara falou assim, olha, nós tivemos uma cruzada evangelística. E aí o que o cara falou assim, nós tivemos tantas conversões. Eu olhei para ele e falei assim, como que vocês sabem que houve tantas conversões numa única noite? Porque isso era terça-feira, mais ou menos, eu estava conversando, e a coisa tinha acontecido no domingo, né? Era um negócio de 400 e poucas conversões. Eu fiquei até assustado. Eu falei, rapaz, o número já me assustou. A segunda coisa que eu perguntei para ele foi assim, ô fulano, quase que eu falei o nome do cara agora. Ô fulano, como é que você sabe que o cara converteu? É assim, vocês não estão andando com ele ainda. Será que não foi só uma decisão? Aí ele olhou para mim assim, não. Quando nós fizemos o apelo, 400 e poucos levantaram a mão. Aquilo foi conversão. Eu falei, opa, eu acho que não. Eu acho que elas tomaram a decisão. Eu creio e espero na graça de Deus que eles possam realmente ter experimentado a conversão. Eu não sou contra eles querem Deus ter convertido, não. Eu quero que eles tenham se convertido. Mas eu acho que é muito leviano a gente deduzir que pessoas se converteram simplesmente porque levantaram a mão. Acho que é muito perigoso esse negócio, né? O discipulado, o acompanhar, o andar com o indivíduo, o examinar o coração dele, as intenções dele, para ver realmente as reações, as convicções, porque uma coisa que a gente, é verdade, o verdadeiro salvo, ele ama a palavra, ele se alimenta da palavra, ele tem prazer da palavra, ele sente fome da palavra, ele submete a palavra, né? Então, nesse processo de andar, de fazer discípulo, é que nós vamos ver realmente se houve conversão. Amém, pastor. Ficou bem claro para a gente aqui. Os irmãos Legal. que estão, os irmãos que estão chegando agora, temos um tempinho, mas ainda tem muitas perguntas e muito assunto ainda para a gente conversar. Nós estamos tomando, acho que praticamente está tomando uma aula aqui, não está sendo somente uma conversa. Ainda estamos ainda no início ainda. Então, os irmãos que estão... Muitos irmãos estão chegando, eu estou vendo aqui, comentando, já tem tempo que começou, fazendo uma carinha de choro, ainda tem muita coisa para a gente conversar, a gente ainda vai falar sobre arrependimento ainda. E justamente foi o que o senhor falou, e seria a minha outra pergunta. Fazer uma oração repetida, quando tem aquele apelo, é confiável para a conversão? Muitas pessoas que faz essa oração repetida, né? O pastor fala, a pessoa vai e fala, responde, na verdade, aquela oração do pastor. E elas achassem que é salva, que já é convertida pelo aquele ato e já é inserida na igreja. E muitas das vezes essas pessoas, elas não fazem aliança com Cristo, mas fazem aliança com a igreja. Ela se sente bem na igreja. Que é o falso convertido, né? Porque se ele sente necessidade da religião. É isso, foi o que o senhor estava comentando. Então, para essas pessoas que teve essa experiência, é confiável que essa pessoa é convertida? Assim, a pergunta é se aquela oração no final o pregador pode fazer, eu já fiz ela algumas vezes. Partindo do pressuposto que
o não convertido, talvez, existem vários tipos de não convertidos. Existe não convertido que está na igreja, né? Filho de crente. Eu nasci no evangelho, eu nasci na igreja. Eu fui apresentado ao batismo quando bebê, né? Eu sou terceira geração de presbiteriano. E a minha conversão aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu sabia orar, eu aprendi a orar, né? Então, no dia que o Espírito de Deus tocou no meu coração, abriu o meu coração, me converteu, quando eu orei, eu sabia o que falar. Eu já havia aprendido. Agora, nós temos uma situação de pessoas que não têm convivência com a fé cristã. Ou tem uma convivência muito pequena. Pessoas que vêm de outras religiões, né? Do espiritismo, ou são ateus, e eles nunca oraram. E não sabem nem como falar. Eu já tive situação de estar fazendo discipulado com a pessoa. Você está falando do contexto, por exemplo, oração de final de sermão. Mas, por exemplo, você está discipulando a pessoa corpo a corpo, estudando lições com ela. Quem é Jesus? Por que Jesus veio? Como ser salvo, né? E etc. E aí você está ali estudou a primeira lição. Quem é Jesus? Por que Jesus veio? O que é pecado? Né? Como ser salvo? E aí você chega no momento que você pergunta para a pessoa assim, você já recebeu Jesus? E a pessoa, ela se espanta assim, fala assim, eu não sabia que precisava aceitar Jesus, receber Jesus. A linguagem do breve precisa é abraçar a Cristo, né? E eu falei assim, sim, é necessário você fazer uma aliança, um pacto com Ele. A salvação é um pacto de graça, né? É crer nele, receber, submeter e viver para Ele, consentir, comprometer-se com Ele, né? E aí a pessoa fala assim, e como é que eu faço isso? Eu falei assim, você pode orar. Você, nesse momento, ora e receba Jesus como seu Salvador. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, mas é o meu terceiro encontro, é o meu terceiro estudo bíblico, eu não sei orar, eu nunca orei na minha vida. Não há nenhum problema de você falar assim, ok, então eu vou orar, uma oração geral, se você sentir-se à vontade de fazer dessa oração sua oração, né? E aí, obviamente, não é uma oração induzida, não é uma oração de você vai obrigar a pessoa. Você vai dizer, olha, Senhor Jesus, eu creio em Ti, e eu entendi a Tua palavra, e eu quero recebê-lo como meu Salvador. Às vezes eu até explico, nem oro, eu falo assim, você tem que orar nesse sentido, aí use as suas palavras. E aí a pessoa, ela ora, e eu tenho visto muitas conversões acontecendo nessa experiência, nessa situação. É possível também acontecer num sermão. O pregador, no final, diz assim, olha, eu vou fazer uma oração, e se você ficar à vontade para orar comigo, ore comigo. Ou que a minha oração seja recebida por você como sendo sua, e você faça um compromisso com Cristo nesse momento. Então, é possível. Não há, o limite, agora, o pregador ele precisa tomar muito cuidado para não ficar fazendo sugestão e não induzir o indivíduo a tomar decisão. Então, o perigo do apelo, por exemplo, quando você faz trabalho infantil, quando o pessoal faz aquele trabalho infantil, ou a IBF, ou qualquer trabalho, né? E aí o pessoal faz aquele terrorismo com a meninada. Assim, olha, o inferno é um lugar terrível, o inferno e coisa e tal. E aí faz assim, e o céu é lindo, é maravilhoso. E aí o cara no final fala assim, quem quer ir pro céu? É claro que a meninada toda quer ir pro céu, né? E aí o pessoal fala, olha que bom, a meninada tomou uma decisão por Jesus. Não, elas tomaram a decisão da conveniência. É claro que Deus, a sua infinita misericórdia, pode salvar uma criança num contexto desse, porque a salvação é pela graça. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pregação do evangelho, inclusive para crianças, precisa ser descrito o que é o pecado, a consequência do pecado, o poder condenatório do pecado, a maldição de Deus sobre o pecado, e quem é Cristo, por que Cristo veio. Então, se todo o evangelho não for apresentado devidamente, né, ela vai ser simplesmente induzida a tomar uma decisão por medo, né? Então, assim, isso não é uma coisa muito boa de se fazer, não é nem correto, né? E aí a gente pode acabar criando crentes superficiais, né? Eu tinha uma conhecida na adolescência
que toda vez, ela ia em várias igrejas, não só na presbiteriana, toda vez o pregador fazia um apelo, ela ia lá na frente, toda vez. Era um negócio de doido. E um dia eu perguntei para ela, falei assim, ô, fulana, por que você vai na frente toda vez que o pregador... Ela falou assim, eu me sinto tão bem, é como se eu tivesse tendo os meus pecados perdoados. Aí eu falei assim, não é mais fácil você ir em casa, ter seu momento de intimidade com Deus e confessar seus pecados em casa? Porque apelo não é segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, conversão não, minha filha. Esse negócio ficou muito esquisito. O pregador que achava fantástico, e aquele monte de gente lá na frente já convertido, né? Uhum. Só que o pregador Pastor, não sabe. quero falar um pouco sobre o culto. Ok. Hoje no cenário da igreja brasileira, uma das coisas que eu vejo que é mais afetada e que é vital para a vida cristã é o culto a Deus. Sim. E é algo que está sendo modificado de maneira muito, muito grande na igreja brasileira. Seria isso uma tentativa de alimentar essas pessoas não convertidas dentro da igreja? Essa mudança de liturgia que a maioria das igrejas, eu vou dizer maioria das igrejas brasileiras tem, com cultos que eles colocam tudo no culto, muitas vezes menos a palavra de Deus. Seria isso uma forma desses pastores também segurar essas pessoas, mudando, modificando o culto? Sim. Tem uma frase do Charles Randall Spurgeon, muito conhecida, que ele diz assim, o pregador, ou ele alimenta as ovelhas, ou ele tem os bodes. Né? Então, só tem essas duas opções. Ou ele alimenta as ovelhas, ou ele faz entretenimento para os bodes. E esse é um problema sério. E se tem uma área na igreja, se tem uma esfera que a igreja deveria atuar e que é essencial para a sua existência, né? A igreja não consegue deixar... Uma igreja verdadeira e pura, ela somente é verdadeira e pura quando ela é adoradora em Cristo Jesus. Eu falei lá no início que um dos benefícios da conversão é fazer com que nós estejamos em Cristo, né? Experimentalmente em Cristo, porque a obra dele é internalizada em nós. A partir dessa comunhão, dessa reconciliação, então nós podemos adorar a Deus. Nós conseguimos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Nesse propósito, só é realizado competentemente porque Cristo adora conosco e ele adora por nós. Quando a igreja ela deixa de adorar conforme Cristo exige na sua palavra, que é o chamado princípio regulador do culto, né? O princípio regulador do culto é aquela adoração que Deus ordena na sua palavra. Aquilo que ele exige e aquilo que ele limita que ela seja. É a adoração aceitável. Jesus fala em João 24, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é adorar a partir daquilo que o Espírito Santo faz em nós. Adorar em espírito é adorar a partir daquilo que o Espírito Santo faz em nós. Faz regeneração. A segunda é conversão. A imputação da justiça, a adoção de filhos e a santificação. Então, esse processo que o Espírito Santo desenvolve em nós, nos capacita a adorar a Deus. Só que isso é algo que ele faz em nós. E aí, a adoração, ela correria o risco de ser não direcionada, e cada um poderia estabelecer um critério pelos motivos corretos, mas usar critérios errados. O que Deus faz? Deus estabelece uma adoração não só em espírito, mas também em verdade. E aí, o padrão de adoração em verdade é adorar de acordo com a palavra, né? Quando Jesus responde, inclusive isso é muito claro, quando Jesus responde para a mulher, a pergunta que ela faz,
que ela ali faz assim, Senhor, os judeus dizem que o lugar correto de adorar é lá em Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que o lugar de adorar é aqui, lá no Monte Gerizim, que era estar se referindo. E aí Jesus disse, olha, chegará um momento em que nem aqui... Não, Jesus primeiro responde assim, vocês adoram o que não conhecem. Jesus é muito educado com ela, né? Diz assim, vocês adoram o que não conhecem. O que Jesus está dizendo para ela assim? A adoração de vocês é uma adoração de um fantasma. Vocês adoram algo que vocês não conhecem, é um ídolo, não é o Deus verdadeiro. Então a adoração de vocês não é verdadeira, porque vocês adoram com irracionalidade, não está de acordo com a palavra, e vocês adoram algo que não é o Deus verdadeiro. Pronto, matou o assunto. Só que aí, a resposta, então, esperada por ela seria assim, então é em Jerusalém o lugar de adorar? Aí Jesus responde o quê? Não é aqui, porque vocês adoram algo que vocês não conhecem, mas também não é mais em Jerusalém. Não sei por quê. Porque chega para a nova aliança, daquilo que, na antiga aliança, as leis cerimoniais que perduraram até o sacrifício de Cristo, todas as leis cerimoniais, elas caducariam, elas seriam satisfeitas, planificadas no verdadeiro e suficiente Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a transição seria feita de forma completa. Então, não mais Jerusalém também. Até aquele momento, sim, em Jerusalém. Mas com a morte de Cristo, os sacrifícios em Jerusalém também chegariam ao fim, que é onde Jesus conta outra parábola, do vinho novo em odres velhos, né? Para falar dessa transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, quando nós vemos a adoração agora na nova aliança, nós precisamos ter uma adoração que é simples. E essa é uma das principais características da adoração em adorar em espírito. A adoração em espírito é uma adoração simples, porque Deus é espírito e um dos atributos da espiritualidade de Deus é a simplicidade. Não é a composição e complexidade de paixões e partes. Deus é espírito simples. E ele precisa ser adorado em espírito, em simplicidade. Mas adorar em espírito significa também adorar a partir do que o Espírito faz em nós. De acordo com a palavra, porque é a adoração em verdade. Então, a adoração ela não pode ser segundo as nossas imaginações, ela não pode ser segundo o nosso gosto, ela não pode ser segundo a nossa cultura. Pelo contrário, é a adoração bíblica que vai formar as nossas convicções, os nossos pensamentos. A adoração bíblica vai influenciar o nosso gosto e a adoração bíblica vai forjar a nossa cultura, né? Então, eu não sei, deu uma pausa aí. Então, a verdadeira adoração, o caminho que o pessoal está fazendo é o caminho errado. É de fazer com que o gosto, a imaginação e a cultura molde a adoração. Enquanto Deus nos deu adoração para moldar a nossa mentalidade, o nosso gosto e a nossa cultura. Um livro publicado pela editora Vida Nova, do Besley, diz assim, o título dele já é muito sugestivo, né? Você é o que você adora. Né? E, de fato, a adoração. Se você observar, por exemplo, os nossos irmãos pentecostais, né? Citando isso como exemplo, não estou citando placa de igreja nenhuma. Você vê alguns grupos de pentecostais que o modo como eles adoram no domingo à noite forja o jeito que eles falam, a cultura deles, né? Você vai conversar com, às vezes, um irmão pentecostal, ele vai assim, oh, varão! E isso na segunda-feira. Você vai comprar uma cebolinha dele, comprar 1 quilo de carne, né, negociar. Aí ele vai assim, oh, varão, a paz do Senhor. Você vai assim, bom dia, como o senhor está? Eu gostaria de saber quanto custa esse negócio aí. O cara não sabe conversar mais. Ele está tão influenciado por aquele estilo de adoração que o jeito como ele conversa, negocia, como ele estuda, como ele se relaciona, até como ele namora, quem é solteiro, né? A varoa tem que ser uma varoa. É um negócio muito esquisito, né? É bem bizarro. Por quê? Porque a adoração, ela molda
A adoração, ela influencia. Se ela não for uma adoração de acordo com a palavra, o pessoal está zoando aí, ó, de acordo com a palavra, né? Nós vamos fazer isso. Então, aí observa bem. O pessoal que essa chamada teologia coach, com essa pregação muito adoração, como que chama? Espontânea, não. Extravagante, adoração extravagante, esses negócios, essas doideiras todas, né? Essas doideiras todas aí. Então, o que acontece? Você vê que, na verdade, eles estão levando o mundanismo e moldando a adoração da igreja pelos seus critérios mundanos, né? Gosto mundano, adoração mundana, a pregação ela não pode ser ofensiva aos gostos pecaminosos do indivíduo, à cultura do indivíduo, né? Então, você começa a ver que a contramão é o que está acontecendo. Em vez da igreja e a adoração, que ela é didática, ela está se tornando, então, um instrumento de molde ao contrário. Então, isso é muito perigoso. Verdade, pastor. Pastor, de tudo aquilo que já ouvimos aqui sobre conversão, uma pessoa que está vendo a live agora, ela se começa a enxergar que ela não é convertida, né? O que ela deve fazer nesse momento? Já que a conversão é um ato de Deus. Muitas pessoas, então eu vou esperar Deus fazer isso em mim, ou através da oração, através da leitura da palavra, eu posso buscar isso da parte do Senhor. Do Senhor Deus. Okay. Vamos lá. Meu querido, se você percebeu que os elementos de verdadeira conversão estão ausentes em você, o que eu recomendo que você faça? Após a gente terminar essa live, desligue seu celular, pegue sua Bíblia, se você tem uma Bíblia. Vá lá para João, Evangelho de João, capítulo 6. Leia o Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 37 até o verso 59. Até o verso 40. Vamos ser mais objetivo. 37 ao verso 40. Lê esse texto. E entenda que, se você entendeu, se você realmente compreendeu que lhe falta algo, que você não tem realmente Cristo na sua vida, que você não tem o amor de Deus, que as coisas de Cristo não aquecem o seu coração. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando ele falava, o nosso coração ardia, aquecia, né? Você vá e cumpra o que Jesus em Mateus capítulo 6 disse: vá e ore ao teu Pai em secreto. Fala e diga: Senhor, eu acho que eu nunca fui convertido. Eu acho que eu não conheço esse evangelho. Eu acho que eu não conheço esse Cristo. Eu quero pedir perdão pelo que eu sou, pelo que eu faço, pela vida que eu estou vivendo. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu sou um miserável pecador e eu peco muito mais do que eu consigo perceber. Mas eu sei que se eu for a Cristo, e esse texto de João 6, a partir do verso 37, diz isso, o Senhor não vai me rejeitar. Amém. Eu sei que o Senhor pode perdoar meus pecados, fazer minha vida diferente. Eu quero ser do Senhor, eu quero ser seu. Eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida. Porque eu entendi, e Jesus disse isso em João 15, sem mim nada podeis fazer. Verdade. Pastor, a gente falou... Não tem malabarismo, não tem falcatrua, não tem emocionalismo. Mas se você chorar e realmente se entristecer pelo seu pecado, não se espante não, porque o pecado da gente é um negócio terrível. O senhor falou no início que a conversão, o arrependimento e a regeneração, elas estão interligadas, estão juntas. Sim.
Então, nós vamos falar um pouco sobre arrependimento. E a primeira pergunta que eu quero que o senhor desenvolva aqui para a gente é: qual a natureza do arrependimento? A natureza essencial do arrependimento está lá no Salmo 32. Pequei contra ti e contra ti somente. Pecado é transgressão da lei de Deus ou falta de conformidade com essa lei. Então, pecado não é um mero sentimento subjetivo de culpa, não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, minha consciência não me acusa, então não estou fazendo nada de errado. Cuidado. A nossa consciência pode estar profundamente cauterizada. E nós é possível que estejamos profundamente entregues ao nosso pecado como um juízo de Deus contra nós. Então nós precisamos olhar para o pecado como sendo algo objetivo, algo que a Bíblia diz, isso é pecado. Nós devemos olhar para a Escritura e a Bíblia então estabelece o que é certo, o que é errado. A vontade de Deus é revelada a nós na Escritura. O pecado é transgressão, é desobediência, é rebeldia, é perversão, é desprezo pela santidade e pela vontade de Deus. Prescrita, instruída, declarada na Escritura. Então nós devemos olhar nesse ponto. Quando o Espírito Santo ele produz em nós convicção de que nós pecamos, que nós então ofendemos a Deus, que nós transgredimos, nós desobedecemos a lei de Deus e ofendemos a Deus, é isso que a Bíblia chama de confissão. A palavra confissão lá no grego é a ideia de confirmar. Em outras palavras, Deus diz assim, isso é pecado. Enquanto a gente é influenciado pelo nosso impulso pecaminoso e o pecado que ainda habita em nós vamos dizer assim, não, isso é pecado, isso não é pecado. A gente vai racionalizar o pecado. E vamos dizer assim, não, isso não é pecado, isso tem nada a ver, né? Isso tem nada a ver. Mas é interessante quando o Espírito Santo ele abre os nossos olhos. E a oração do salmista diz lá assim, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar, Salmo 119, contemplar as maravilhas da tua lei. O Espírito Santo ele nos convence pela palavra. E aí sim, 2 Coríntios capítulo 7, eu citei lá atrás, mas eu vou fazer questão de ler. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Verso 9 e verso 10. 2 Coríntios 7, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Agora eu me alegro, não porque fostes contristados ou induzidos ou levados à tristeza, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza que vem de Deus, a tristeza que tem o padrão de Deus, né, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo, que é o remorso, aquilo que Judas sentiu, produz morte. Uma das coisas graciosamente que Deus faz em nós, isso é graça, é tirar de nós a alegria da salvação quando nós pecamos. Quando nós estamos sem a alegria da salvação, nós precisamos lembrar que nós estamos sob disciplina. Se nós não estamos tendo prazer de adorar a Deus, se nós não estamos tendo prazer de ler a Bíblia, se nós não estamos tendo prazer, satisfação de orar, se nós não temos prazer de estar na comunhão dos santos de Deus, se as coisas de Deus parecem entediantes, cansativas, nós estamos sob juízo. E esse é um momento que, independentemente se você sente tristeza profunda ou só a ausência da satisfação com Deus, isso já é motivo de desespero para a gente olhar para Deus. Senhor, me perdoa, restaura em mim a alegria da salvação e torna-me um espírito e cria em mim um espírito inabalável. Então, a gente precisa, nesse sentido,
Entender que o arrependimento é a convicção de que pecamos contra Deus, primeiro. Segundo, por transgredirmos, né? Por desobedecermos a lei, a palavra de Deus, e sermos encontrados sem o prazer nas coisas de Deus, na comunhão com Deus e nas bênçãos de Deus. Isso é o que o arrependimento vai produzir em nós. Verdade. E o arrependimento resulta, aí vem o resultado do arrependimento, que é a mudança. Por isso que a palavra no grego arrependimento é metanoia, que é mudança de mente, mudança de convicção, mudança de conduta, porque é o que vai acontecer como resultado da convicção de que pecamos contra Deus, transgredimos a lei e que nós não temos prazer nas coisas do Senhor. Tem um livro de um puritano, Thomas Watson, Sim. que é A Doutrina do Arrependimento. E esse livro que eu esqueci de pegar lá na minha... onde eu deixo os Thomas meus Watson livros. era um escritor fantástico. Ele conseguia escrever profunda teologia numa clareza muito grande e ainda usar poesia. Ele era fantástico. E uma das coisas que ele faz nesse livro, eu acho que eu já li esse livro e quero relê-lo de novo. Falou muito comigo, foi marcante para a minha vida cristã. São os ingredientes ou os componentes do verdadeiro arrependimento. O livrinho que eu fiz. Desculpa. A minha filha está aqui, eu estou pedindo para ela trazer um negócio para mim. Desculpa, perdi. E o Thomas Watson, ele escreveu alguns ingredientes. O senhor falou alguns aqui. Uhum. O senhor falou alguns. E ele fala que nós devemos ter convicção de pecado, tristeza pelo pecado, vergonha pelo pecado. Outro ingrediente que ele fala, ódio pelo pecado e a conversão do pecado, né? A mudança. O senhor apresentou isso e é isso que eu queria perguntar, que o senhor desenvolvesse um pouco sobre esses ingredientes que nós devemos ter no verdadeiro arrependimento. O senhor falou Deixa eu aproveitar e ler um trechinho de um livro que eu traduzi, que foi publicado agora recentemente. Posso fazer merchan? Pode. Posso fazer propaganda? Posso. Pode. Esse livro aqui, do Thomas Brooks, que é um puritano do século XVII também, Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo. Né? No capítulo 2, o Thomas Brooks ele fala algo que foi o trecho do livro que me levou à convicção de que eu tinha que traduzir ele todo. Ele aqui falando sobre, o capítulo que ele fala sobre a podridão do pecado. A podridão do pecado. No terceiro argumento do livro, ele diz assim, terceiro, é necessário que vejamos o pecado tal como veremos no dia do juízo. Nesse dia, todos verão a verdadeira face do pecado. Quando todos os povos estiverem reunidos diante do grande juiz do universo, então apreciarão a pecaminosidade do pecado. Nesse momento, o pecado será desmascarado e será despojado de sua atrativa vestimenta. Aparecerá mais sujo e mais desprezível que o próprio inferno. O que antes parecia formoso e atraente se manifestará feio e repugnante. A Bíblia descreve o pecado comparando-o com várias coisas. O vômito de um cão, uma ferida apodrecida, a lepra, o esterco, a espuma do mar, etc. Também compara os pecadores com os porcos que se revolvem no lodo, bestas embrutecidas, animais irracionais como cabras, cães e bois, agitadas ondas do mar, estrelas errantes e árvores desarraigadas. É necessário ver o pecado tal como veremos no dia da morte. A consciência pode estar adormecida por um longo tempo, mas no dia da morte e do juízo se despertará e nos mostrará o dano e a amargura do pecado. Então devemos aprender a ver o pecado não como é apresentado pelo diabo, senão como nós o veremos na eternidade. Eu acho fantástica essa declaração. O grande problema é que nós somos uma geração, e a internet e a televisão
nos condicionaram ao imediatismo. Nós queremos ver as coisas muito rápido, um pequeno toque da tela, né? A gente quer as coisas muito rápidas, respostas muito rápidas, emoções muito rápidas. A gente consegue, de uma notícia que fala de um flagelo, de uma destruição, da morte de não sei quantas mil pessoas, na mesma mudança de notícia, falar de algo engraçado. E a gente não teve tempo de madurar, de ponderar na situação que levou, o que, o como, e nós, então, estamos sendo uma geração do imediatismo, né, e etc. Isso faz com que nós não consigamos olhar e meditar na nossa vida cristã. É verdade que pessoas que têm o hábito de leitura, né, elas têm uma concentração mais delongada. E, por exemplo, a minha pergunta para quem está participando dessa live aqui, quantos de nós, ou qual foi a última vez que você separou um tempo de oração e realmente dedicou a orar somente por confissão de pecado? A sondar o seu coração, a examinar a sua alma, a discernir os motivos dos seus pensamentos, das suas decisões, do tipo de vida que você está levando, o que você vê na internet, com quem você relaciona, com que motivos você se relaciona e assim por diante. Nós somos uma geração que estamos desaprendendo o arrependimento. Até o arrependimento, às vezes, ele se torna de uma forma muito superficial nas nossas orações, quando a gente ora falando de um monte de coisa, pedindo um monte de coisa, e lá no finalzinho da oração a gente diz assim, e perdoa os meus muitos pecados em nome de Jesus, amém. Pá, fechou. Talvez para muitos de nós, a única oração de confissão é só esse fechamentozinho no final da oração. Isso é algo muito perigoso. E aí depois a gente começa a falar assim, eu não sei por que eu estou do nada me desanimando, do nada me entristecendo, do nada não tendo prazer nas coisas de Deus, do nada eu estou tão fraco para o pecado, eu me sinto tão atraído pelo pecado com muita facilidade, eu não tenho forças. Mas porque nós não estamos mortificando, nós não estamos olhando para o pecado como ele precisa ser visto, nós não estamos odiando o pecado, nós não estamos meditando em como matar o pecado. E aí, aproveitando a propaganda do livro, esse livro, depois acho que pode colocar o contato do Jorge e do pastor Daniel para quem quiser comprar o livro? É possível? Posso sim, pastor. Esse Depois livro, eu coloco na história da página. É o fantástico, porque ele trata sobre, eu vou citar só alguns títulos alguns títulos dos capítulos. A sedução do pecado, a podridão do pecado, a gravidade do pecado, a natureza do arrependimento, a má companhia do pecado, o sofrimento causado pelo pecado, a insensatez do pecado, a transitoriedade do mundo, né? E aí vai falando algumas outras coisas boas depois. Mas a parte inicial do livro é planejado pelo Thomas Brooks para levar as pessoas a aprenderem a praticar o arrependimento, que é algo que nós estamos desaprendendo, infelizmente. Nós falamos um pouco sobre o verdadeiro arrependimento e também existe um falso arrependimento. Sim. O Thomas Watson, no seu livro, ele fala de 3 imitações do verdadeiro arrependimento. Eu anotei aqui, não estou com o livro na mão, mas eu anotei aqui. Medo da lei, resolução contra o pecado e abandono de muitas formas de pecado. Ele utiliza isso para mostrar algumas imitações do verdadeiro arrependimento. Com isso que eu acabei de dizer para o senhor, para que o senhor nos comunique um pouco sobre o que é um falso arrependimento e as suas características. Ok, o falso arrependimento ele é marcado por ídolos. Eu vou explicar por quê. Nós precisamos lembrar que
Deixa eu só arrumar aqui ó, uma luz aqui que está pegando o meu óculos aqui. Bom, nós precisamos lembrar que o verdadeiro arrependimento é a convicção de que pecamos contra Deus, que transgredimos a lei de Deus, e que nos falta, e que Deus então tira de nós a alegria e produz uma tristeza de autoconsciência, de tristeza por estarmos ofendendo a Deus. Ponto. Esse é o verdadeiro arrependimento. O falso arrependimento, ele é a tristeza e a vergonha da consequência do pecado. Então, é possível que alguém, por exemplo, chore. Lembra lá de Hebreus? Quando nós temos o texto de Esaú, Hebreus, o autor aos Hebreus mencionando Esaú. Hebreus capítulo 12, verso 16, 17, nós temos um caso bíblico, inclusive, né? Um personagem bíblico que manifestou falso arrependimento. Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17, ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, observe bem, o falso arrependimento, ele pode, e ele geralmente, ele é encharcado, ele é carregado de sinceridade. É difícil você dizer assim, a pessoa está com falso arrependimento. É verdade que há falsos arrependidos hipócritas. O cara, não, eu estou arrependido e tá nada. Você vê pela cara dele que ele está ali só, fui pego com a mão na massa e eu não quero sofrer o dano, eu vou dizer então que eu estou arrependido e coisa e tal, né? E é possível que realmente ele esteja sendo hipócrita, não haja sinceridade. Mas no caso de Esaú, nós vemos sinceridade. E aí isso nos leva a uma séria advertência. O falso arrependimento, ele pode vir acompanhado de intensa sinceridade. O problema não é, observe bem, a falta de sinceridade em si já faz o arrependimento ser falso. Se o cara não for sincero, já é falso arrependimento. Mas é possível que o arrependimento esteja cheio de sinceridade. O problema desse falso arrependimento com sinceridade é o direcionamento dele. Porque a pergunta é, ele está com pesar, com tristeza, com vergonha de ter transgredido a lei e pecado contra Deus, o que seria o verdadeiro arrependimento. Ou ele está triste, abatido, deprimido, porque o pecado dele foi descoberto. E agora a reputação dele foi para a lama. E agora a admiração das pessoas acabaram. E agora os privilégios, as honras e a admiração não tem mais. E agora o bom nome dele caiu na boca das pessoas. Aí ele vai chorar. Ou, como foi o caso de Esaú, ele querendo herdar a bênção, né? Então, se o arrependimento for usado como uma barganha com Deus, ai, Senhor, eu vou me arrepender, eu não vou fazer mais, e o Senhor me abençoa então. Não funciona assim. O verdadeiro arrependimento nos leva a entender que nós nunca merecíamos. E que agora, somado o pecado cometido e consumado, nós merecemos disciplina, nós merecemos o pesar da mão do nosso Pai, que disciplina os filhos que Ele ama, e que nós não merecemos nada, nenhuma das bênçãos dele. Né? É justamente essa pergunta que eu queria fazer para o senhor nesse sentido. Pessoas que afirmam o verdadeiro arrependimento, mas caem no mesmo pecado.
Pessoas que dizem, eu me arrependi desse pecado, chorei pelo esse pecado, mas depois de alguns dias, ela volta a cometer o mesmo pecado. Ok. E de novo ela diz, eu me arrependi pelo pecado, e hoje eu tenho ódio pelo pecado. E passa mais 2 semanas, ela comete o mesmo pecado. Será que de fato ela se arrependeu? Ok, vamos por parte. Quando nós confessamos um pecado, nós estamos nos referindo ao pecado praticado, ao pecado cometido, pecado consumado. Pecado que teve hora, situação, dia, circunstância definida. Então nós estamos nos arrependendo e confessando aquele pecado. A Bíblia, ela nos diz, lá no livro de Provérbios, que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Né? Está lá no livro de Provérbios. O que a Bíblia nos orienta, e ela sempre nos diz, é que nós estamos numa santificação progressiva. A santificação não é um pico em que nós pecamos e agora a gente não peca mais. Né? Uhum. E aí nós vamos eliminando pecados na nossa vida. Né? Esse pecado eu confessei, nunca mais eu cometi. Esse aqui eu confessei, nunca mais eu cometi. Aquele ali eu confessei, nunca mais eu cometi. A santificação não funciona assim. A santificação é um processo progressivo de amadurecimento, de crescimento em Cristo, de mortificação do pecado, e o pecado ele precisa ser mortificado. E acho que esse é um assunto que vale a pena para uma outra live, falar sobre a mortificação do pecado. Né? E esse é um assunto muito legal, muito complexo, e é um assunto que hoje os puritanos trataram muito dele, e hoje é um assunto que é pouco falado. E a mortificação do pecado. Né? Então, nós cometemos pecado. E nós temos que ter ódio consumado pelo nosso pecado. Só que nós precisamos lembrar que o pecado ainda habita em nós. Esse é o detalhe. Então, eu preciso ter a disposição, a intenção, a vontade, o propósito de não mais cometer pecado. Aquele pecado diante de Deus, contra Deus, transgredindo a palavra de Deus. E eu devo, então, depender de Cristo Jesus. Eu devo depender da graça comunicada pelo Espírito Santo. Eu devo me alimentar com a palavra, me alimentar com oração, me alimentar da ceia. O breve catecismo chama essas 3 coisas: palavra, ceia e oração de meios de graça. Eu preciso me alimentar dessas coisas para fortalecer o meu espírito, para fortalecer a minha vontade. Além disso, eu preciso de conselheiros. Alguns pecados, para serem mortificados, nós não conseguiremos mortificá-los sozinhos. Nós precisamos de conselheiros, e por isso que a Bíblia diz, aconselhai-vos uns aos outros. Nós precisamos buscar alguém para nós prestarmos conta, para nós falar assim, fulano, me ajuda. Alguém que tem maturidade, alguém que vive piedade, alguém que já está num nível de compromisso e maturidade com Cristo. Não significa que essa pessoa não peque, que ela não tenha as suas lutas pessoais e as suas fraquezas pessoais. Ela tem. Mas naquela área que você luta, talvez seja uma área que ela não tenha dificuldade. Outro detalhe, não procure alguém para aconselhar você que também tem as mesmas fraquezas na mesma área que você. Não faça isso. Então, se você tem algum problema na área de sexualidade, de masturbação, pornografia, procure alguém que não tem problema nessa área. Talvez o cara vai ter problema na área de dinheiro, né? Mas ele vai ter as lutas dele com dinheiro, não na área de sexualidade, né? Porque o grande problema, se você procurar alguém para te ajudar a vencer o pecado na área que ele também é fraco, é possível que talvez na hora de te aconselhar, ele vai estar racionalizando o pecado dele e tentando amortizar, ele vai tentar anestesiar a sua consciência, deixando, até mesmo porque ele precisa também justificar a acusação da consciência dele, dizer, não, fulano, isso não é tão grave assim. Para tirar a seriedade, né? A tirar a seriedade do pecado, a gravidade do pecado. Então,
Sozinho, às vezes, você consegue, mas por vezes é necessário que você tenha um confidente, um irmão em Cristo, seu pastor, um presbítero, ou um irmão que mesmo não sendo oficial, mas sendo um profundo conhecedor da palavra, que luta com seus pecados, que procura viver uma vida de piedade, ele vai poder te ajudar e ser um instrumento de Deus. Aí onde o corpo usa o dom, cada um usando os seus dons para servir e edificar o outro. Amém, pastor. Amém. Como não confundir arrependimento com remorso? O arrependimento, sempre lembrando a definição, é pecar contra Deus, consciente que é transgressão da lei de Deus e que nós ofendemos a Deus e isso nos tira a alegria. Remorso é a convicção de que eu fiz besteira, de que eu baguncei minha vida, que eu agora criei uma situação de vergonha, que eu não vejo esperança para resolver a situação. Há uma profunda tristeza pelo meu pecado, mas essa profunda tristeza faz com que eu olhe apenas para a minha culpa, para a minha vergonha, para a minha desgraça, sem ver a possibilidade de perdão. Isso é remorso. Entendi. Pastor, o que significa o que está escrito lá em Hebreus 6, do versículo 4 ao 6? O senhor está com a Bíblia aí? O senhor poderia... Estou com ela aberta já, inclusive na que você estava falando, já estava folheando ela. Muitas pessoas têm dúvida nessa porção das Escrituras. Seria um bom momento o senhor falar um pouco para nós o significado desses versículos. Ok, bom a gente ler, porque talvez quem está ouvindo aí não ouviu, é do capítulo 4 ao verso 6, isso? Uhum. Então, Hebreus 6, do verso 4 ao verso 6, diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Bom, o que o autor aos Hebreus está nos falando é de pessoas que nunca experimentaram a verdadeira conversão. Como assim? Alguém pode perguntar, né? Ele diz que eles foram iluminados, né? Provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus. Então já tem 4 elementos, né? E os poderes do mundo vindouro. 5 pontos. Eles tiveram 5 experiências com Deus. E como que isso não é conversão? Tá, observe bem que intencionalmente o autor aos Hebreus, ele não se refere, ele não usa nenhuma expressão comum do Novo Testamento à conversão. Todas essas experiências de iluminação, né? Provar o dom celestial, e aí o provar o dom celestial é algo que causa muita discussão. Por exemplo, F.F. Bruce, no comentário de Hebreus dele, eu não concordo com essa interpretação dele, mas ele diz que provar o dom celestial seria passar pelo batismo. Porque a expressão dom celestial era um termo comum na igreja no período da patrística, século II, século I, século II, e que dom celestial seria o batismo, né? Então, seria passar pelo batismo. Eu não creio que seja isso, mas é possível também, com evidências de que a igreja, no Novo Testamento, no primeiro século, século II, usava essa expressão para se referir ao batismo. Mas o grande detalhe é que eles foram iluminados. É possível alguém ser iluminado sem ser convertido? Sim, é possível. É possível ela entender a palavra e não experimentar a conversão? Sim. É possível ela experimentar um dom celestial e aí ela ser beneficiária de um milagre, por exemplo, que é um dom celestial. É possível que ela experimente um consolo da palavra, que é um dom celestial. É possível que ela ouça o consolo da boca de Cristo, que é um dom celestial. É possível que ela seja tranquilizada
pelo poder da palavra, como Saul, ao ouvir Davi cantando para ele, né, e tinha o espírito dele acalmado e não mais perturbado por demônios? Sim, é possível experimentar o dom celestial. Coisas dessa natureza. É possível tornar-se participante do Espírito? Sim. Em que sentido? Pessoas não crentes, elas podem fazer coisas que são comuns à igreja, né? Por exemplo, ela pode participar de um culto e ela ter uma experiência artificialmente boa num culto. Ela pode ouvir a palavra, cantar a palavra, adorar a Deus e ela experimentar das coisas do Espírito, sem experimentar a conversão. É possível que ela experimentem a boa palavra de Deus? Sim. Nós citamos agora há pouco Jesus, a parábola do bom semeador, que inclusive germinou no coração, mas não teve profundidade. É possível elas experimentarem? Sim. É possível que elas experimentem os poderes do mundo vindouro? Sim. Nós vemos quando Jesus, no Novo Testamento, ele proclamou as parábolas do reino, parábolas escatológicas, fez promessas. E aí, entre eles estava quem? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele teve a mente iluminada. Judas Iscariotes, ele foi participante de coisas do Espírito Santo. Ele junto com os 70, quando Jesus mandou de 2 em 2 para expulsar demônios, curar pessoas, proclamar o reino, Judas Iscariotes estava entre eles. Ele experimentou a palavra de Cristo, quando lá no João 6 a multidão abandonou Jesus e ficaram só os 12, Judas ficou ali. E Judas experimentou os poderes do mundo vindouro. Agora, Judas era convertido? Não. O Evangelho de João, lá no capítulo 17, verso 12, Jesus diz assim: nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que era o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Judas estava predestinado à condenação, e apesar disso, ele experimentou todas essas coisas. E ele já numa situação. Aí um detalhe que é importante de observar. Pessoas não convertidas, que experimentam essas coisas de Deus, experimentam dessa bondade de Deus, podem, quando elas são entregues ao desenfreio do pecado, e Deus tira delas a sua bondade. Observe bem, elas são não convertidas. Elas, durante um período, experimentaram coisas boas. Durante o período, elas foram alimentadas, inclusive, com a presença e as coisas de Deus, por causa da igreja, dos verdadeiros salvos. Mas é possível que Deus tire delas essas coisas. O que vai acontecer é que elas vão cair numa situação de degradação. E aí talvez você conheça pessoas que já estiveram entre nós. E João, o apóstolo João, o capítulo em 1 João, capítulo 2, verso 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, quando pessoas não convertidas, elas têm este freio e os benefícios que as cercam e que impedem que elas vivam a pecaminosidade, a depravação que potencialmente está dentro do coração delas, mas que a bondade de Deus está freando elas e dando a elas experimentar coisas boas da palavra, da comunhão da igreja, da boa amizade. E nós somos, e a igreja, de fato, é sal e luz, influenciando eles, inclusive entre nós. Mas é possível que Deus queira manifestar juízo sobre alguns deles, e Deus tira esse freio. Entendi, pastor. Essa é uma situação. Agora nós temos que tomar muito cuidado para não confundirmos com irmãos que são verdadeiramente salvos
e que estão vivendo um período temporário de desvio, de apostasia, e que são verdadeiros salvos. Tomar cuidado, porque é possível que pecados da igreja, pecados nossos, enquanto crentes, possam ferir pessoas, verdadeiros salvos, e talvez por imaturidade desses verdadeiros salvos, pecado não tratado, falta de Mateus 18, que é aquele ato de procura teu irmão e resolve com ele, né? E aí faz com que esse ou aquele irmão abandone a igreja. Verdadeiros salvos, eles podem, infelizmente, abandonar o convívio da igreja, mas eles não são abandonados pela graça. E eles sabem que estão em pecado, eles sabem, e enquanto Deus não convencê-los do seu pecado, enquanto Deus não produzir neles verdadeiro arrependimento, eles vão ficar endurecidos, em rebeldia, afastados da comunhão e do convívio, do povo de Deus, né? E é necessário, então, orar para que ele seja restaurado, repreendê-lo, admoestá-lo, incentivá-lo à restauração e ao verdadeiro arrependimento. Tem que tomar cuidado, porque assim, o não salvo, ele demonstra que de fato falta nele amor por Cristo. Amor por Cristo. A grande diferença entre o não salvo, a pessoa que não passou pela conversão e afasta, e aí ela pode usar vários artimanhos, ela pode usar argumentos diversos, né? Ah, o pastor falou um negócio que me ofendeu. Ah, o irmão faz alguma coisa. Lá só tem hipócrita, né? E esse tipo de conversa que a gente conhece. É verdade que os nossos pecados, inclusive, podem, infelizmente, não deveriam, mas até os nossos pecados podem, isso não é uma justificativa, é vergonha nosso. Podem contribuir para que não convertidos saiam da igreja. Isso pode acontecer. Verdade. Agora, terrível é quando nossos irmãos, por serem fracos na fé, serem neófitos, ou não terem a maturidade, e aí pode ter 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja, não tem maturidade cristã, se ofendem, se escandalizam com pecados e saem da igreja. Nós não podemos simplesmente dizer assim, saiu porque não era salvo. Nós devemos examinar com verdade, com discernimento, cada caso, para poder chegar a algum veredito mais cuidadoso. Verdade. Nós estamos quase 2 horas de live. Acho que pretendíamos ficar... Tudo isso? Pretendíamos ficar... Uma conversa tão agradável. Verdade. A gente pretendia ficar 1 hora falando e a gente só está nos 2 temas. Então, você vê que é temas profundos e relevantes. Sim, não é tem muito algo assunto. A conversão não é algo tão simples assim como muitos falam. Não é só levantar a mão, né? Tem profundezas. Pastor, eu estava vendo um debate do senhor no Vejam Só. Ok. E já que a gente está falando sobre arrependimento, eu gostaria de perguntar ao senhor, Deus, ele se arrepende? Tem várias passagens na Bíblia que... Vamos lá, sim. A resposta é sim, no sentido que Deus usa a palavra no hebraico. A palavra no hebraico, literalmente, ela significa arrependimento. E a tradução mais comum, inclusive a mais usada pelos nossos tradutores, né? Mas não é a melhor tradução. Acho que até lá no debate eu expliquei etimologicamente, usando a questão gramatical da palavra. Então, Deus, ele se desgostou, né? A ideia seria essa. É óbvio que nós precisamos lembrar que há algumas situações diferentes, né? Por exemplo, o nosso arrependimento, o arrependimento do homem, envolve a impotência. Por exemplo, eu gostaria de nunca mais pecar, né? Eu gostaria de nunca mais pecar.
E Paulo, lá em Romanos 7, fala assim, eu sei o que eu não devo fazer, mas eu faço. Né? Então, você tem um conflito de convicção com a volição, a disposição de alma. Mas nós não temos capacidade. Se alguém disser assim para mim, olha, eu nunca mais vou pecar, eu não peco mais, aí nós somos lembrados de 1 João, capítulo 1, verso 8. Se alguém disser que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Né? Então, todos nós pecamos. Mas nós gostaríamos de não mais pecar. Então, o nosso problema, em primeiro lugar, é impotência, é incapacidade. Nós não temos capacidade de fazer alguma coisa. Nós não temos capacidade de deixar de fazer e nós não temos capacidade de fazer, em absoluto. Tá? Por exemplo, se você pode falar assim, eu vou orar agora como a Bíblia ordena. Uma oração realmente concentrada em Cristo. Uma oração sem pecado. Uma oração com verdadeiras motivações. Uma oração de acordo com a palavra, cumprindo tudo que Deus exige nela. A gente não consegue. Às vezes você está orando, a mente distrai. Às vezes você está orando e você depois vai descobrir que aquilo que você estava pedindo era algo que não ia ser a melhor coisa. Nós não temos essa capacidade. Então, acho que o primeiro problema do nosso arrependimento é falta de competência, falta de capacidade de fazer o que Deus manda e deixar de pecar. A gente não consegue. Esse é o primeiro problema. Outra situação do arrependimento é, de fato, porque nós pecamos. Então, o arrependimento sempre é, biblicamente falando, sempre é resultado de pecado. Bom, se nós usarmos só esses dois itens e aplicar eles para Deus, a gente vai ter um problema. Porque assim, Deus ele não se arrepende porque ele fez algo que ele não gostaria de fazer. Puxa, fiz aqui o cara, que besteira que eu fiz. Deus nunca vai fazer um negócio desse, né? Ou Deus assim, a não ser, vou falar baixinho aqui, o Deus dos arminianos. Né? Assim, eu queria tanto salvar todo mundo, mas eu não dou conta. Bom, esse Deus aí, de fato, ele pode se arrepender, que nem... Assistiu o filme A Lista de Schindler? Ainda não. Assistiu? Ainda não. Assiste. Assiste. Lá no filme, posso dar um spoiler? Pode. Senão a ilustração não vai fazer. Lá no finalzinho do filme, no final mesmo, as pessoas começam a falar quantos judeus ele salvou, né? É disso que o filme trata. Um alemão que salva judeus da morte. E aí lá no final ele fala assim, poxa, eu tenho esse relógio, eu podia salvar 10 judeus, eu tenho essa corrente de ouro, eu podia salvar tantos judeus. Aí ele começa a sentir, apesar de ter poupado a vida de muitos judeus, contrabandeando judeus e cuidando dos judeus, ele lá no final, ele cai em si e fala assim, eu poderia ter feito mais. E aí ele cai num remorso muito grande, porque assim, eu poderia ter feito. Bom, esse Deus dos arminianos faz isso, né? Eu poderia livrar do pecado, mas eu decidi ser um cavalheiro com eles, né? Eu decidi livrar eles, eu podia ter livrado eles do inferno, mas eu decidi não intervir no livre-arbítrio deles. Meu amigo, com licença, né? Aí também, esse Deus merece arrepender mesmo, tá? Fez besteira esse Deus arminiano aí. Tem que se arrepender mesmo. Agora, o Deus da Bíblia, o Deus soberano, ele faz aquilo que lhe agrada. Ele faz tudo conforme a sua vontade. O livro de Daniel, capítulo 4, verso 35, diz assim, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera todo o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Agora, é verdade que Deus ele não sente prazer na morte do ímpio, Ezequiel 18. Deus não sente prazer na nossa desobediência, mesmo quando ele nos entrega para o nosso pecado.
Deus não sente prazer em exercer juízo sobre nós. Isso é verdade. Então, é nesse contexto que a Bíblia diz, e Deus diz, na sua autorrevelação, ao falar de si mesmo, que ele se arrepende. Ele sente desprazer, ele sente desgosto, mas de algo que ele havia premeditado, planejado, decretado fazer, de algo que fazia parte do seu propósito. Então, não é algo que Deus foi pego de surpresa, né? Tanto que lá em 1 Samuel, né, 1 Samuel, nós temos um caso em que Deus, de forma muito clara, ele fala desse desprazer, ele fala desse arrependimento. Deixa eu procurar no texto aqui. Eu lembrei do texto agora, então. Oh, 1 Samuel, quando Deus fala que Deus se arrependeu de fazer Saul rei. Poxa. E ao mesmo tempo que Deus fala, no mesmo texto, em que ele diz, eu me arrependi de fazer rei. Mas aí o texto, logo em seguida, diz assim, Deus não é homem para que se arrependa. Oh. Puxa, eu vou ficar devendo o texto, viu? De cabeça eu não estou lembrado. Realmente não estou lembrado. Procurando aqui, não achei. Mas é o texto que ele fala que se arrepende. Mas o próprio autor do livro vai logo em seguida dizer assim, mas Deus não é homem para que se arrependa. Deixando bem claro que o que aconteceu em Deus, que Deus sentiu, não é equivalente, não é a mesma coisa que o arrependimento humano. Então, nesse sentido, Deus não se arrepende. Deus não se arrepende como resultado de falha, Deus não se arrepende como resultado de fraqueza, Deus não se arrepende como resultado de ter equivocado, Deus não se arrepende por não ter conseguido alcançar os seus objetivos. Né? Então, não é. É 1 Samuel, capítulo 15. Então, o texto é 1 Samuel, capítulo 15. Então, nós temos o texto dizendo que Deus se arrependeu e depois dizendo Deus não se arrependeu. Deus não se arrepende. E quando Deus faz a rejeição de Saul, do capítulo 15 de 1 Samuel. Né? Então, nesse sentido, Deus não se arrepende.